Olá pessoal, começamos aqui o nosso estudo do Código de Trânsito Brasileiro para concurso na letra da lei. Buscaremos aqui trazer bastante objetividade, né? Pois entendo que o Código de Trânsito ele é muito simples a maneira com que ele é cobrado. Então nós só devemos ter bem em mente os artigos e a devida pertinência e algumas análises pontuais para que possamos acertar as questões de prova. Então, nós temos aqui esse projeto CTB para concurso na letra da lei, com objetividade. Lembrando que assim, eu, Peterson, sou hoje servidor público federal, técnico administrativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar, não sou advogado de carreira, sou mais um curioso do direito e vou trazer aqui a minha experiência para ajudá-los na preparação dessa matéria. Código de Trânsito Brasileiro para concurso, já digo que vocês não terão que comprar nenhum curso para essa matéria. Vocês aprenderão bastante aqui com a gente sobre como seguir a letra da lei. E dependendo, esse é um projeto piloto, e dependendo da aceitação desta primeira aula, nós traremos várias outras aí com o passar do tempo. Então eu peço que você deixe seu comentário aí. E caso de toda maneira considere que a aula está sendo lenta, você pode aumentar a velocidade aí no YouTube para que ela fique melhor para você, se adeque. Então, nosso caminho aqui será lendo a letra da lei, fazendo algumas observações e mostrando como isso foi cobrado em questões de concursos, tudo bem? Lembrando que aqui a letra da lei não é cobrada jurisprudência, doutrina, então com a letra da lei você vai se dar bem nessa matéria. E aí você utiliza mais seu tempo para outras, tudo bom? Então vamos começar aí nosso estudo da matéria, ok? Então vamos lá. Vamos pegar pelo capítulo 3 das normas gerais de circulação e conduta e vamos bater um pouco alguns pontos deste capítulo. Então, artigo 26. Os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos à propriedade públicas ou privadas. Inciso segundo, abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias ou nela criando qualquer outro obstáculo. Artigo 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar o quê? Verificar a existência e condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Artigo 28. O condutor deverá, a todo momento, importante, sempre que existir assim uma expressão de totalidade ou de exceção importante, então vamos lá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Artigo 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Tudo bem. Aqui valem algumas observações, pessoal. Vejam bem aqui das normas de circulação e conduta e de outras partes do Código de Trânsito são tiradas depois daquele capítulo que serão das infrações, certo? Então vocês têm que ter sempre como base geral essas partes que falam. Então, para cada situação dessa, caso você venha a infringi-la, você vai ter uma consequência, que será o quê? Uma infração de trânsito, tudo bem? Vamos verificar esse ponto aqui para que isso já fique claro na mente de vocês. Olha lá, então, pequena observação. As infrações, muitas delas, são criadas em decorrência de comportamentos que vão de encontro a essas disposições. No caso, nós estamos lendo. São exemplos. O artigo 172. Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. Infração média. Lembra que nós vimos lá? Então tem aqui, ó. Temos aqui. Abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando objetos. Certo?
Então, pode ver, existe uma consequência para esse tipo de atitude, tudo bem? Mais um exemplo lá, artigo 180. Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Então, falta de combustível, infração média, penalidade de multa, medida administrativa, remoção do veículo. Então, está lá a consequência também. Lembra aqui, artigo 27, antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as condições de funcionamento dos equipamentos obrigatórios, bem como assegurar-se da existência de combustível para chegar ao seu destino, certo? Então, pode verificar também que, caso venha a ser infringida esta disposição, você vai ter uma consequência, e a consequência é uma punição, no caso, que é uma infração de trânsito. Outro ponto importante aqui, já que destaco para que vocês tomem nota e tenham em mente, é a distinção entre penalidade e medida administrativa, certo? Nós temos uma distinção bacana sobre esses dois pontos e por vezes vocês iriam ver só muito mais para frente. Então você já tem que ter em mente, tá bom? Já tem que decorar essa parte aí. Existe um macete. As penalidades normalmente são, por exemplo, advertência por escrito, que tem a previsão no CTB que nós veremos mais para frente. Multa, como aqui no caso, ó, multa, penalidade, ok? Suspensão do direito de dirigir é uma penalidade, a apreensão do veículo é uma penalidade. No momento oportuno, vocês terão que decorar. Porém, vale um adendo e um macete fenomenal. As penalidades existem várias. As medidas administrativas também existem várias. Só que as medidas administrativas, lembrem de uma sigla, elas começam com as letras R e T. Só RT. Tudo que não for, por exemplo, multa não é RT, a inicial. É M, multa, certo? Por exemplo, outra, advertência por escrito, começa com RT? Não. Então é penalidade. Outra, suspensão do direito de dirigir, começa por RT? Não. Então ela é penalidade. Por vezes as questões perguntam se tal situação é penalidade ou é medida administrativa. Então os exemplos aqui das medidas administrativas, para que vocês verifiquem que começam com RT. Então seria retenção do veículo, começa com R. Remoção do veículo, começa com R. Recolhimento do certificado de registro do veículo, começa com R. Agora com T, o que nós temos? Transbordo do excesso de carga, que seria no caso de um veículo transportar carga excedente ao da sua capacidade, tudo bem? Então, feito esse adendo, vamos continuar aí na nossa aula. A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Então, as exceções são sempre importantes, tudo bem? O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se no momento a velocidade, as condições do local da circulação do veículo e as condições climáticas. Inciso terceiro. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem. Quem vai ter preferência de passagem? Local não sinalizado. Muita atenção a isso. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. Então, tem preferência quem? Quem for proveniente de rodovia. Está circulando por rodovia, tem preferência. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando nela. Isso é um caso muito comum que as pessoas confundem muito. Então, você se dirige, você pode errar isso. Porque o que acontece tradicionalmente na maioria das estradas brasileiras? Quando o cidadão está circulando por uma rotatória, o que ele faz? Ele está dentro da rotatória, ele para que aquele que venha de fora passe. Isso é um equívoco, porque quem tem preferência é quem já está dentro da rotatória. Tanto é assim que se você olhar fora da rotatória, existe uma sinalização de dê a preferência. Comece a reparar isso. Isso daqui é uma pegadinha muito boa porque é praticado de maneira errônea. Continuando, a linha C. Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor.
Então, sempre aquele que vem da tua direita, se você olha para a tua direita, ele vem da tua direita e não está em nenhuma das circunstâncias anteriores, ele tem a preferência, tudo bem? Quem vier da direita. Então, por ordem, a pessoa que vem da rodovia, depois, dentro da rotatória, aquele que está dentro da rotatória, em terceiro, aquele que tiver à tua direita. Isso você tem que lembrar, aquele que tiver à tua direita. Inciso 4. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, são as da direita destinadas aos veículos mais lentos e de menor porte. Quando não houver, e de maior porte. Quando não houver faixa especial a eles destinadas, e as da esquerda destinadas à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos de maior velocidade. Então, resumindo, você está ali numa via, por exemplo, numa rodovia, ela tem 5 faixas. Onde você tem que se colocar? O mais à direita possível, certo? O mais à direita possível você tem que se colocar e dar passagem para os demais veículos. Uma discussão que muito há nas estradas é o seguinte: mas eu estou no limite máximo de velocidade. E a pessoa quer me ultrapassar, eu vou ficar lá na esquerda mesmo. Não, você cometerá uma infração. Lembra que eu disse antes que caso você não haja conforme as determinações que aqui estão em outros pontos do Código de Trânsito, você será penalizado por isso, ok? Existirá uma infração de trânsito e existe, e nós veremos aí no decorrer das aulas. Então, resumindo, você tem que dar passagem, não interessa se a pessoa está 200 por hora, você tem que dar passagem. Lembre-se dessa maneira e se manter o mais à direita possível. Tudo bem? Na faixa livre, mais à direita possível. A da esquerda é para se realizar a ultrapassagem. Inciso 5º. O trânsito de veículos sobre passeios, calçadas e nos acostamentos só poderá ocorrer para que se adentre ou saia dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento, certo? Só posso utilizar passeios, calçadas e acostamentos. Então você, por exemplo, vai entrar na tua casa, você pode usar a calçada nesse sentido. Agora, você pode estacionar em cima da calçada? Não, você não pode ficar estacionando em cima da calçada, porque a regra está aqui e você não pode infringir a regra. Se você infringir, como falei, como nós lembramos aqui, infração de trânsito. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagens, respeitadas as demais normas de circulação. Os batedores normalmente são aqueles carros da Polícia Militar que vêm trazendo às vezes ônibus de delegação, alguma autoridade. Então, os veículos precedidos, então, que existirem à frente, batedores, eles terão prioridade de passagem. É só lembrar isso aí. Continuando. Inciso 6º. Os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem. Isso nós já lemos. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência e emergência. Quando em serviço de urgência, devidamente identificado por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente, observadas as seguintes disposições. Então aqui é muito importante, Essa é uma parte muito importante. Então, os veículos de socorro, polícia, fiscalização e operação de trânsito. Esses aqui. Livre circulação, estacionamento e parada, quando tiverem urgência, tem que ter alarme sonoro e iluminação vermelha intermitente. Isso tem que ser lembrado. Então vamos às disposições aí. O que ele elenca para a gente, o CTB? Quando os dispositivos estiverem acionados, indicando a prioridade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem. Todos os condutores devem deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. Então tem que passar, Tem que deixar passar. Os pedestres, ao ouvir o alarme sonoro, deverão aguardar no passeio. Passeio entenda calçada. Só atravessando a via quando o veículo já estiver passado pelo local. O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando da efetiva prestação de serviço de urgência.
Isso é muito importante. Sabe por quê? Olha bem a disposição daqui. O uso de dispositivo de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer quando que pode ocorrer? Da efetiva prestação de serviço de urgência e emergência. Por vezes, vamos colocar um exemplo fictício aqui, certo? Um veículo policial, ele não está numa operação de urgência e emergência, certo? Ele não está perseguindo ninguém, ele não está indo até uma ocorrência policial. E mesmo assim, para chegar até a delegacia, mesmo que ele estivesse num trabalho de rotina, ele liga as sirenes, certo? E o alarme sonoro. E ele exige passagem. Seria uma infração de trânsito. Lembra aquilo que nós dissemos? Devem ser respeitadas essas normas. Agora, porque é muito importante que nós façamos a distinção sobre a regra contida na lei e aquilo que nós consideramos adequado, que nós vemos que acontece. Então, por isso que é importante estudar a norma. Então, aqui nós normalmente verificamos o quê? Que é pedir a passagem quase sempre. Porém, qual caso é obrigatório? Nós temos que dar a passagem, lógico que nós daremos sempre. Mas, quando que pode? O uso de dispositivo de alarme sonoro e de iluminação vermelha intermitente só poderá ocorrer, é uma limitação quando da efetiva prestação de serviço de urgência, certo? Continuando. D. A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, certo? Então isso aqui sempre vale para esses atores que nós dissemos assim. Continuando, inciso 8º. Os veículos prestadores de serviços de utilidade pública, agora a gente está falando de utilidade pública, veículos de utilidade pública, quando em atendimento na via, gozam de livre parada e estacionamento. Atenção, é só livre parada e estacionamento no local de prestação de serviços, desde que devidamente sinalizados, devendo estar identificados na forma estabelecida pelo COTRAN. COTRAN nós veremos em outro momento o que significa. Que é o seguinte aqui. Aqui é o seguinte, aqueles veículos de cima do inciso 7º, eles gozam de quê? Livre circulação, estacionamento e parada. Então a circulação deles também, por exemplo, eles podem andar na calçada, dentro da urgência e emergência, pode considerar assim, eles podem andar na calçada, podem cometer várias infrações, que não serão consideradas infrações, logicamente. Já os veículos de serviço de utilidade pública, pode entender aqui um carro da Sabesp, né, da Companhia de Água e Esgoto, Departamento de Água e Esgoto, de iluminação aí do teu município, do teu estado, ele pode parar na via. Por vezes nós entendemos que aquilo não seja permitido, mas desde que esteja devidamente sinalizado, ele pode ter a livre parada e o livre estacionamento, segundo as formas estabelecidas pelo COTRAN. Tudo bem? Mas eles gozam somente de livre parada e estacionamento. Já polícia, fiscalização e operação de trânsito, ambulâncias, livre circulação, estacionamento e parada. Continuando na letra da lei aí, galera. Na letra da lei, vamos lá. Inciso 9. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda. Então, por onde se ultrapassa? Pela esquerda. Obedecer a sinalização regulamentar e as demais normas contidas no CTB. Exceto quando? Vamos para as exceções, são sempre importantes as exceções. Quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. Então isso é típico, ele vai entrar à esquerda, muitas vezes coloca ali na margem limite entre um sentido de circulação e outro, e aí você poderia ultrapassá-lo pela direita, certo? Continuando. Inciso 10. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de que nenhum condutor que vem atrás haja começado uma manobra para ultrapassá-lo. Então, alguém que veio atrás começou a ultrapassar, você tem que esperar. Quem o precede, então quem está à frente, quem está à frente,
na mesma faixa de trânsito não haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro. Então, tem uma pessoa na minha frente, existe um outro veículo à frente dele. Ele já sinalizou que vai ultrapassar, não é a gente tentar ser mais esperto e passar antes. Não pode, tá? Se a faixa de trânsito que vai tomar esteja livre numa extensão suficiente para que sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha em sentido contrário. Então, enfim, tem que ter espaço para você fazer a manobra, tá bom? 11. Todo condutor, ao efetuar uma ultrapassagem, deverá indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo por meio de gesto convencional de braço ou por meio convencional de braço. O que significa isso? Significa que você pode dar seta ou você pode colocar o braço para fora. Isso não é proibido pelo CTB, muita atenção aqui. O cara abre o vidro, enfia o braço lá para a esquerda que vai virar, não adianta dar um buzinaço atrás dele, ok? Ele está certo, ele pode fazer isso, o CTB diz, ok? CTB diz, tá aqui ó pessoal, tá aqui ó. Gesto convencional de braço, tudo bem? B. Afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de forma que deixe livre uma distância lateral de segurança. Então, ao ultrapassar, você não pode passar rente ao outro condutor. Você tem que dar um espaço, né, para não colocar em perigo também, até para não assustar o outro. C. Retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção ou fazendo o gesto convencional de braço. De novo aqui, ó. Adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou. Então, aqui o seu, o que ele diz? Você já fez a ultrapassagem, já está na frente do outro veículo, coloca a seta para a direita e volta. Cuidado para deixar um espaço para esse outro veículo e para não prejudicar ninguém mais. Então, a ultrapassagem é caracterizada pelo quê? Pela saída de uma faixa, você entra na outra, ultrapassa o veículo e volta para a faixa em que você estava. Isso é uma ultrapassagem, certo? 12. Os veículos que se deslocarem sobre trilhos terão preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas. Então, veículo sobre trilho, VLT, etc., tem preferência de passagem sobre os demais. Sobre quais? Sobre todos. Ele fala sobre os demais do CTB, então sobre todos os outros. Caminhões, automóveis, motocicletas, veículos de propulsão humana, certo? Exemplo, a bicicleta, e assim vai. Vamos lá. Parágrafo 1º. As normas de ultrapassagem previstas nas alíneas tais aplicam-se às transposições de faixas, que pode ser realizada tanto pela faixa da esquerda como pela direita. As normas de ultrapassagens previstas nas alíneas A e B, inciso X, depois vocês voltam lá para dar uma olhada quais são esses aqui, certo? Aplica-se a transposição de faixa, saindo de uma faixa para outra, que pode ser realizada tanto pela faixa da esquerda quanto pela da direita. Parágrafo 2º. Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e juntos pela incolumidade dos pedestres. Muito bem aqui. Então, resumindo, o que diz aqui é um sentido geral que o Código de Trânsito dá, as boas práticas, né, de conduta, a amistosidade, do trânsito amistoso. Então, veículos maiores vão ter mais cuidado com os menores e os motorizados com os não motorizados. Então, isso daqui poderia ser muito importante, por exemplo, numa ação judicial que se julga uma preferência ou não, e que pode estar envolvendo, por exemplo, uma bicicleta e um caminhão. Então, assim, você deveria ter tido um pouco mais de cuidado com a bicicleta ou com o pedestre. Então, são umas coisas um pouquinho assim, mas tem que lembrar também, certo? Então, pessoal, superando aí a parte da leitura do Código de Trânsito, nessa aula inaugural nossa, projeto piloto,
Sempre, caso vocês gostem, deixem um comentário aí para verificar se esse tipo de aula ajuda vocês, se vocês querem mais aulas desse tipo, para que nós continuemos os nossos estudos do CTB, né? Agora trazemos algumas questões, duas questões na verdade, sobre essa primeira parte que nós analisamos, para verificar se daria para acertar as questões do Código de Trânsito somente com a letra da lei, né? E caso isso seja possível, já digo a vocês, você não precisa adquirir nenhum curso específico quanto a isso. Aqui nas nossas aulas gratuitas, você se inscreve no canal para receber as notificações, desde que essas aulas estejam lhe agradando, para que nós possamos dar continuidade a esse nosso projeto piloto. Vamos verificar se só com a letra da lei nós acertaríamos algumas questões de prova aí. Vamos lá, ano de 2015, Banca VUNESP, Câmara Municipal de Itatiba, prova de motorista. Vamos lá. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecendo a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas no Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando o veículo a ser ultrapassado, então ó a exceção, ó o exceto que ele diz aqui, ó, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de... Agora dá uma pausinha no vídeo, tenta pensar e tenta responder. Beleza, pessoal, voltamos. Vamos lá, qual que é a resposta? Parar à direita da via, quando o veículo parar à direita, estacionar à esquerda da via, acelerar a marcha, entrar à esquerda, reduzir a marcha? Então, como nós sabemos, a resposta é a letra D, né? Então, quando o veículo sinalizar que ele quer entrar à esquerda da via, aí essa é a exceção, nós podemos ultrapassá-lo pela direita. Vamos para mais uma questão. Vamos lá. Ano 2013, VUNESP, Detran de São Paulo, Oficial Estadual de Trânsito, nos termos do artigo 27. Ele cita inclusive o artigo que ele vai cobrar. Olha lá. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar. Pausa o vídeo, pessoal. Tenta responder aí. Voltando. O que ele tem que verificar? Se o veículo está licenciado e se há combustível suficiente para chegar ao destino pretendido? Apenas. Quando tiver apenas, galerinha, é difícil que isso daqui esteja certo, tá? Normalmente é difícil. Apenas a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. A existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório e se há combustível suficiente para chegar ao destino pretendido. Apenas de novo. Apenas se há combustível suficiente para chegar ao destino. Se o veículo está licenciado, então nós sabemos, né, como nós acabamos de estudar, que é a letra C, o que ele tem que verificar. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório e se há combustível suficiente para chegar ao destino pretendido. Pessoal, chegamos ao fim da nossa aula inaugural. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu, Peterson Gentil, lembrando que muito já estudei esse negócio de Código de Trânsito. Muito já estudei. Já superei algumas provas que existia Código de Trânsito. A principal das provas foi para entrar no Detran em 2013. Certo? Foram 25 questões CTB, eu acertei 24 das 25 questões. Fui um dos candidatos que mais acertou aí nessa prova. E tenho muita experiência a trazer para vocês. Gostaria de feedback, inscreva-se no canal e diga se isso daqui está ajudando para que nós continuemos. Grande abraço aqui do Peterson e até mais. In the great outdoors, forever free.